No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha história de como eu comecei a postar os meus desenhos na internet. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e hoje não vai ter desenho, vai ser um papo mais da minha história, contar pra vocês como foi a minha trajetória, que eu acho que eu nunca falei isso, assim, etapa por etapa. E é legal, eu gosto de assistir isso também de outros artistas pra entender que às vezes a gente fica meio inseguro, ou meio ansioso sobre a nossa jornada. E aí quando a gente conhece mais a jornada dos outros, eu acho que dá um alívio, digamos assim, de entender que as coisas não são lineares, assim, sempre crescendo. Elas é meio que uma montanha-russa de altos e baixos. Pra gente começar, eu vou ter que voltar um pouco, porque eu tenho desenhos aí, eu já recriei desenhos aqui com vocês de quando eu era criança, lá de 2003. Quando eu tô gravando esse vídeo, eu tenho 24 anos, nasci em 2000, e em 2003 eu já tenho desenhos guardados aqui que a minha mãe colocava a data, né, eu não sabia escrever, mas eu já desenhava, tem umas canetinhas, enfim. E aí eu tenho desenhos daquela época e o desenho sempre foi me acompanhando. Eu lembro que trabalhos da escola com desenho, eu gostava de fazer, gosto muito de escrever também à mão. Tem algumas canetas aqui, né? E aí eu sempre fui mais dessa área de... Até hoje na faculdade, muita gente anota no computador. Eu sou do papel e caneta, então isso sempre teve muito presente comigo. E também tem uma parte da minha família que também trabalha com essa parte manual. Então acho que eu peguei isso deles. E aí eu me mantive desse jeito por muito tempo, até chegar naquela fase, tipo assim, que vai quase no ensino médio, que daí as coisas também não são tão estimuladas, o lado da arte não é tão estimulado, pelo menos na escola, assim, que eu estudei. E aí eu fui meio que deixando isso de lado. Mas até então, isso era muito forte, o meu caderno sempre foi colorido, com várias canetinhas. Nossa, Stabilo, eu era apaixonado, sou apaixonado ainda, né? Gosto bastante. E aí quando foi chegando nessa fase de ensino médio, aquela coisa de vestibular e tudo mais, eu meio que fui perdendo isso, foi ficando de lado. E eu acho que eu também não tinha muita consciência de que aquilo meio que ainda tava em mim. Porque todo o resumo que eu fazia pra estudar, todas as coisas os materiais que eu usava pra estudar, tudo era com marca-texto, tudo era com canetinha. Então isso permaneceu, mas eu meio que não reparava que aquilo era a minha essência, digamos assim. E aí chegou na fase de terceirão. Ali eu tava estudando bastante, eu sempre fui muito de estudar, assim, eu gosto bastante de fazer os meus resumos, enfim, de ir atrás, né? E aí quando chegou nessa fase terceira, eu tinha que decidir o que eu ia fazer de faculdade. E aí que veio o plot twist da história, porque eu fiz o terceirão em 2017, aí final de 2017, ali fazendo os vestibulares e tudo mais. E eu fiz odontologia, 3 anos de odontologia, então eu me formei em 2017 em terceirão. Em 2018 eu já comecei a fazer odonto por 3 anos, então eu fiz até o 6º período, eram 9 na época que eu fazia. E aí, enfim, cheguei quase no final. E quando eu terminei, não, eu fiz 2018, 2019, 2020 que deu a pandemia. Então aquilo me balançou também, tive ali as minhas ansiedades, minhas coisas, e comecei a muito repensar o que eu... como é que eu posso dizer assim, o que eu ia fazer da minha vida mesmo, já que a gente tava nesse momento, né, de tanta mudança, meio que isso trouxe dentro de mim essa parte de, e agora? Entendeu? E aí comecei a ir pra psicóloga, eu vou até hoje, eu adoro ir, tem várias coisas que me abrem assim a cabeça, e aí eu comecei a pensar nessas coisas, mas foi esse momento difícil, de bastante ansiedade, de me questionar bastante sobre as coisas que eu queria fazer da minha vida, que o desenho voltou pra minha vida. E foi engraçado porque, assim, eu não lembro de ter um estalo de voltar a desenhar. Eu só voltei. Tipo, num dia eu acordei e falei, vou desenhar. E aí isso começou a se tornar algo mais... voltar a ser algo mais frequente na minha vida, né? E eu até, voltando um pouquinho ali, eu acho que hoje, tipo assim, se eu estivesse no terceirão hoje, 2017, vamos lá, quando eu tava no terceirão, eu acho que um grande, não vou dizer erro, mas algo que eu não mudei quando eu entrei para a faculdade era entender que aquilo era diferente do estudo da escola, que é para você ter o conhecimento e se desenvolver os seus conhecimentos, o cérebro, enfim. A parte da faculdade, ela já tá voltada para para a maior parte da sua vida, que aquilo provavelmente vai se tornar o seu trabalho. Então eu não ia com essa cabeça, eu ia como se fosse, é mais uma prova da escola, é mais um conteúdo da escola, entendeu? Eu não tive essa mudança de pensamento e talvez, não sei se isso teria mudado também de ter continuado, mas enfim, é algo que eu parando pra pensar hoje, eu não via o que eu tava estudando e as coisas que eu tava fazendo como pro meu futuro. Era mais como se fosse mais uma etapa da escola. Não sei se eu me fiz entender, mas era essa mais ou menos a cabeça que eu tinha. Então hoje, se eu estivesse me formando e, enfim, tivesse condições e os meus pais falassem, não, tudo bem, você tirar um ano sabático ou um semestre, enfim, porque dá pra entrar na metade do ano na faculdade, né? Eu acho que eu faria isso, pra eu conseguir
desconectar da escola, sabe? Porque eu até vi esses dias um post nas redes sociais que era assim, do 0 aos 10 você foi criança. Aí dos 10 aos 20 você passou estudando. Não que não tenha ido pra escola antes, mas acho que tu começa a entender melhor esse ritmo de estudar, né? E aí dos 10 aos 20 você tava preocupado assim em estudar, a passar no vestibular, enfim, ter os seus conhecimentos aí. Quando chega nos 20, aí que você começa meio que a viver, entendeu? Tipo, você começa a descobrir quem é você, o que você vai fazer de sua vida, o que você gosta, pra que lado você quer ir. Você vai pro lado dos negócios, você vai pro lado da saúde, você vai pro lado da arte, você... Sabe? Tipo, você começa a pensar, porque até então, meio que a sua preocupação era algo já voltado pra uma preocupação que todos tinham. E quando você tava com 20 anos, aquilo virou mais individual. Então, era o que você vai fazer com a sua vida. Entendeu? Não é mais a escola onde você tem matemática, história, sabe? Todo mundo tá aprendendo a mesma coisa. Eu acho que foi bem nessa fase, fez total sentido quando eu li essa postagem, porque é realmente isso. Quando eu tava com 20, é que eu tive essa quebra. E aí que a gente vem pra parte que voltou o desenho pra mim. E, enfim, era uma fase também, acho que, não lembro se era pandemia ainda, mas aí voltei a desenhar, já mostrei também esses desenhos por aqui no canal. E aí tudo começou a se desenrolar. Eu sempre gostei muito das redes sociais também. Eu lembro que quando eu tinha 20... Não, menos. Eu acho que era 18, 19 anos. Eu tinha o meu Instagram normal e tinha um que era de fotografias. Daí fotografias conceitos que eu achava na época que eu fazia. Então eu sempre tive essa coisa de mostrar o meu trabalho pelas redes sociais. Eu acho que é algo muito vantajoso pra... Tipo assim, hoje eu não conseguiria falar a minha história pra tanto de pessoas que eu conheço pessoalmente. É só através da internet. E eu acho que isso também gera uma conexão da gente conhecer outras pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, que falam a mesma língua que a gente nesse quesito. E aí eu sempre tive essa coisa com rede social, sempre achei legal e sempre quis muito crescer com isso e mostrar o meu trabalho para cada vez mais pessoas, e inspirar as pessoas, sabe, incentivar mesmo a mostrar esse caminho que também existe, esse lado profissional que acaba, enfim, trazendo várias outras coisas ao longo do caminho. E aí em 2021, 2020, ali, acho que foi mais pro começo de 2021 eu comecei a voltar a desenhar, pegar meus materiais, sabe? Meio que botar em prática. E aí já criei meu Instagram em março de 2021. Que aí eu comecei a postar e desde lá eu já meio que vim com uma disciplina. De tipo assim, eu vou fazer isso aqui acontecer, entendeu? Eu vou ter meu cronograma de postagem, eu vou ter as minhas ideias, o que eu vou postar em cada dia, vai ser foto, vai ser vídeo. Na época também tava começando o Reels do Instagram, então não tinha muita, eu não conhecia nada, nunca tinha criado esse tipo de conteúdo e fui me jogando, sabe, testando várias coisas, fui tentando. E aí, é engraçado, esses tempos atrás até voltei, desci o feed todo, que eu já tô com mais de 1000 publicações, 1200 publicações por lá. E é legal que a nossa história fica total registrada, aqui no YouTube também tá tudo registrado, os vídeos, a forma como eu falava no começo, tudo foi mudando, editava os vídeos, é muito legal ter essa linha do tempo registrada aqui. E enfim, aí tudo foi acontecendo, aí que eu comecei a postar os meus desenhos, essas coisas que eu tava fazendo. Na época até era outro estilo de desenho que eu fazia, era outros materiais, e ao longo do tempo é que eu fui construindo tudo isso daqui, né? Não foi com esse kit gigantesco aqui de Copic que eu comecei. Não, foi aos pouquinhos, de uma em uma, fui economizando, fui comprando, sabe? E aí, às vezes, sei lá, quem chega hoje aqui no canal e vê esse tanto de material pode falar, nossa, mas é porque tem tantos materiais. Mas isso foi construído ao longo do tempo, eu fui trabalhando, fui me esforçando, e aí a gente vai conquistando essas coisas. Mas um ponto crucial pra eu ter o meu desenvolvimento nos desenhos que eu faço hoje foi postar na internet. Foi começar a postar porque aquilo meio que me trouxe essa disciplina, entendeu? Essa prática de quase todo dia eu estar ali presente, desenhando, tentando, assistindo outras pessoas. Como eu sempre falo, Renata Célio, Diogo, a Nath Araújo são os três principais, assim, que estiveram muito comigo nessa fase de transição da minha carreira, digamos assim, de transição da minha vida, porque quando eu tava lá com as minhas ansiedades e tudo mais, até contei num vídeo atrás, assistir a Renata Célio era o que me tirava do mundo, assim, sabe? Tipo, minhas preocupações iam até aqui. Quando eu começava a assistir o vídeo, eu não tinha nenhuma preocupação. Eu só queria ver como que ia ficar o desenho dela, e aí aquilo foi me mostrando que existe um outro mundo além dos cursos que existem pra você cursar a faculdade. Sabe, era isso algo que na minha cabeça meio que não batia. Porque pra hoje, por exemplo, o trabalho que eu tenho hoje, eu não aprendi na faculdade. Eu faço faculdade hoje de design gráfico, muitas coisas eu consigo trazer pro que eu faço hoje, mas a maioria eu fui aprendendo sozinho ao longo do caminho. Então, é isso que eu gosto desse trabalho, porque
ele não é linear, ele não é uma coisa que você aprende e vai fazer aquilo pro resto da vida. Cada vez que acontece alguma coisa, você tá aprendendo. E é muito sobre você também querer aprender. Porque é uma análise. Se o seu vídeo, se a sua foto, se o seu desenho não foi bem, não ficou do resultado que você queria, você vai buscar aonde que você vai melhorar isso. E é muito pessoal, é muito individual. Porque cada desenho é diferente do outro, cada vídeo é diferente do outro, cada tema é diferente do outro. E ali pode ter algum detalhe que você vai ajustar, que você vai mudar, que você vai melhorar e que vai fazer total diferença no resultado final. E aí que começam as coisas a acontecer. Quando eu comecei o Instagram em 2021, né, em março, aí em junho ou julho, não me lembro agora, eu comecei aqui o canal. E aí, enfim, também foi muito engraçado, foi uma outra fase, porque eu não sabia fazer direito, não sabia como falar. Eu falava tudo duro, assim, meio tipo, que eu tava, parecia que eu tava triste, mas é porque eu tava tão concentrado nas coisas que eu ia falar, sabe, o que ia vir após isso, que eu não conseguia nem expressar nenhuma reação, e hoje já é bem diferente, então é algo que a gente vai praticando. E aí, o canal sempre foi algo que eu queria que desse muito certo. Hoje eu ainda não cheguei no resultado que eu quero aqui com o canal, os vídeos eu sinto que não tem o alcance que eu queria ser maior assim, mas eu sou muito feliz com a minha evolução, eu evolui muito, eu nunca tive assim, eu sempre fui mais do lápis e papel, então quando caiu pra internet eu tive que aprender a editar vídeo, a mexer com coisas de computador, porque eu sempre fui um pouco relutante, eu confesso, até é meio contraditório eu estar fazendo design gráfico hoje, né, mas enfim. E peraí, deixa eu fazer um adendo, gente, o TDAH às vezes dá uma bugada na história, mas assim, em 2020, eu saí do odonto no final do ano, né? E eu voltei a fazer faculdade no segundo semestre de 2022. E daí que eu comecei design gráfico. Então eu fiquei 1 ano e meio sem estar na faculdade. E aí, nesse tempo também que eu comecei com as redes sociais, no começo de 2021. E aí, o canal também foi um ponto muito importante. Eu lembro que eu relutei, eu fiquei pensando várias vezes, será que eu posso, será que eu posso, será que eu posso? E eu comecei a postar. E é algo que tem que ter meio que um desapego, é algo que também eu trabalho até hoje, porque você vai querer que as pessoas te entendam completamente, de todas as formas, do jeito que você fala, mas não dá, sabe? Não tem como as pessoas entenderem 100% do que você tá falando, às vezes elas podem levar para um outro lado e não fazer muito sentido, mas a internet foi muito importante pro meu crescimento como pessoa e pro meu crescimento como desenhista, assim, como gostar de desenhar, entender muitas coisas que acontecem. Isso foi um ponto muito importante e é por isso que eu acho que eu tô até aqui hoje, sabe? Porque eu acredito muito no meu trabalho aqui, no que eu quero com isso, no meu propósito com isso, que é inspirar, que é incentivar e mostrar esse outro caminho, porque quando eu tava lá nas minhas crises de ansiedade, o que eu pensava era, eu acredito muito nisso que eu comecei a fazer. Eu sei que isso vai dar certo em algum ponto, em algum momento da minha vida, isso vai deslanchar, isso vai ser o meu futuro, isso vai ser a minha grande profissão, o meu grande retorno financeiro, enfim. E eu sempre tive isso muito na minha cabeça, mas é difícil de acreditar quando tudo diz ao contrário. Porque hoje a rede social é o que a maioria quer estar, é o que a maioria consome e é difícil você se destacar, sabe? E aí, voltando um pouco na linha do tempo, eu comecei em 2021, mas só no final de 2022 que eu comecei a crescer de verdade, assim, sabe? Tipo, ter um crescimento um pouco maior, de números que eu nunca tinha visto antes acontecer comigo. Então começou a bombar, crescer, e ali deu um grande crescimento. E aí estagnou, e aí cresceu, e aí estagnou, aí diminuiu, aí cresceu. Então, por isso que eu falei no começo do vídeo que é uma montanha-russa isso, você vai aprendendo. O momento, ele é muito rápido, a mudança é muito rápida. E isso tem que ter essa percepção e tá sempre ligado. Não que você precise entrar em toda trend e fazer tudo que tá na moda, mas entender que é uma coisa que muda rápido, é um mercado que muda bastante rápido. Eu ainda luto bastante com isso, porque eu faço conteúdos que eu acho que não caem na moda, sabe? Não são tão da moda. Algumas coisas sim, mas a maioria não. Ainda mais de desenho, que é algo que a galera, tipo, não tem um grande incentivo, pelo menos dentro aqui do nosso país, eu acho. E aí eu vejo que é um pouco mais difícil, ainda mais crescer com desenho. E eu fiz isso por muito tempo. Então, muito tempo assim, não, né? Mas eu tô desde 2021 até agora em 2024, começo de 2024, só desenho, foto de desenho, vídeo de desenho, falando sobre desenho, materiais. E aí eu entrei no começo do ano, desse ano, em abril ou março, acho que é abril, eu entrei numa agência. E aí que eu comecei a pensar, tá, o meu conteúdo é muito de desenho, eu gosto muito de personagens, recriar personagens, transformações de desenho e tal, mas eu quero ampliar.
eu quero aumentar. E aí é que isso que eu falei da jornada da rede social que te faz abrir muita cabeça e entender novas coisas. Eu comecei a ampliar um pouco mais o meu conteúdo. Aqui no YouTube não, eu quero deixar aqui mesmo para desenho, mas de vez em quando trazer esses papos assim mais cabeça. Nas outras redes eu comecei a ampliar e a trazer outras coisas que eu gosto. Então música, vários trabalhos da faculdade, eu gravei o processo. Ano que vem eu vou fazer meu TCC, eu quero gravar o processo do meu TCC. Eu tô fazendo agora algo meio aleatório, mas não tão aleatório, que é taste test, que é o quê? Provar comidas. Então eu comecei fazendo o quê? Associando personagens, que já era algo do meu mundo com desenho, com algum outro tema que seria comida. Então eu provei a Oreo da Wandinha, eu provei a Oreo de Coca, sabe? Que são coisas que ainda são levemente relacionadas ao meu conteúdo dos personagens, mas trazendo essa outra área para que eu consiga atrair marcas, entendeu? Que é aquilo que a gente fala de fechar publicidade, de fechar publi, hashtag publi, mas assim, isso é uma consequência do trabalho que vai rolando. Eu ainda tenho muitas coisas que eu quero fazer com as redes sociais, tem muitas coisas que eu ainda tenho um pouco de vergonha, eu confesso, de fazer. Muito difícil pra mim gravar em público, sabe, falando na frente dos outros. Então aqui eu tô no meu quarto, eu tô na minha zona de conforto, eu tô seguro. Então eu quero expandir um pouco mais isso. Agora em outubro eu fiz uma viagem, então eu quis gravar muitas coisas por lá. Tô me soltando um pouco mais pra abrir esses conteúdos. E é isso que eu falo e que eu quis dizer, que ao longo do tempo você vai tendo essas percepções. De tipo, eu acho que agora eu tô na hora de mudar, eu tô na hora de falar de outras coisas, tô na hora de, sei lá, trazer um público diferente ou inserir esses outros conteúdos pro meu público que eu já tenho. E é algo que dá medo, assim, porque como é algo que eu quero que dê muito certo, que eu quero crescer bastante com isso, é difícil quando um vídeo flopa, quando o vídeo não tem visualização, sabe? Mas eu sinto que são sementes que você vai colocando todo dia para que no futuro você consiga colher por causa dessas sementes que você postou agora, desses vídeos que você postou agora. E isso vai ampliando muita coisa. Enfim, é muito difícil falar isso, eu podia falar horas sobre isso, mas o que eu quero resumir nesse vídeo é que quando a gente é mais jovem, eu ainda sou jovem com 24, mas assim, quando a gente tá naquela fase da escola, talvez a gente não tenha essa percepção. Alguns têm, outros não têm, eu não tinha, e eu não tinha entendido o que era a faculdade, eu não tinha entendido o que era a transição dessa parte, escola, faculdade, faculdade, vida. Agora eu acho que eu já entendi melhor. Por incrível que pareça, postar os meus desenhos na internet me fez entender muita coisa dessa transição, de que as coisas podem ser mais leves e que a gente pode dar atenção para aquilo que faz mais sentido pra gente. A sociedade cobra muita coisa da gente, mas no fim quem vai viver a sua vida é você, entendeu? Então não adianta fazer muito o que é padrão, o que é cobrado, o que é tido como tradicional, se aquilo não faz sentido pra você. Pra mim não faz sentido fazer uma faculdade tradicional. Eu fiz 3 anos e eu vi no que deu, entendeu? Não deu certo, não deu. Eu amava, eu gostava muito, eu fiz boas amizades, eu estudei muitas coisas legais. Tem coisas que eu sei até hoje e que me enriqueceram muito como pessoa, como, enfim, os meus pensamentos, mas aquilo não era pra minha vida, aquilo não era pra minha carreira profissional, aquilo não era pro meu futuro. E é difícil quando você faz essa quebra, essa transição. Eu fui pro design gráfico, não tem nada a ver com odonto. Enfim, esse vídeo tá meio zona nos assuntos, mas eu quero que vocês entendam, assim, que às vezes a gente vê alguém ou algo, ou enfim, a história das pessoas e parece que ela cresce assim. Mas na verdade, todo mundo tem altos e baixos, todo mundo tá num ponto muito legal, aí do nada acontece alguma coisa, dá uma baixada, depois levanta, aí estagna e não muda nada, e enfim. A vida é assim, e eu quis compartilhar isso porque eu tava com esse sentimento, eu já vim inserindo esse assunto em alguns vídeos desenhando, mas eu pensei em fazer um vídeo assim, diretamente conversando sobre isso, porque eu achei que ia ser legal, eu achei que ia ser algo que da minha vida foi tão importante que compartilhar isso com vocês pode talvez girar uma chavinha ou trazer alguma percepção ou deixar as coisas mais leves. E como eu falei, eu assistia bastante a Renata Série, ela compartilhava bastante da história, ela compartilha bastante da história dela e aquilo de alguma maneira me acalmava, de ver que, nossa, alguém que eu admiro tanto e que eu me inspiro tanto também já passou por um momento difícil, entendeu? Também já teve a sua evolução, também achou talvez que as coisas não dessem certo, ou quis muito que as coisas dessem certo, mas não deu naquele momento. Esse vídeo era só mais uma terapia minha também aqui com vocês, pelo celular aqui, mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem do vídeo de hoje,
que é sobre acreditar, que é sobre tentar, que é sobre se jogar e experimentar e testar várias coisas. A rede social é uma ferramenta muito legal hoje. Acho que talvez eu não conheceria nem metade das pessoas se eu não tivesse nas redes sociais hoje. Então, eu sou muito feliz por esse trabalho, eu sou muito feliz por estar aqui com vocês e por essa mudança que aconteceu na minha vida. Não tô falando que as outras coisas foram ruins, mas a gente acaba se descobrindo ao longo do caminho das coisas que fazem sentido pra nossa vida e pro nosso futuro. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, de como eu comecei a desenhar, de como que eu comecei a postar os meus desenhos, de como foi a minha trajetória. Claro que tem várias outras coisas, né, ao longo do caminho, como é que eu comecei no TikTok, no Instagram. Posso fazer um vídeo sobre as estratégias, não gosto muito da palavra estratégia, mas das coisas que eu fui percebendo ao longo do caminho que me fizeram crescer mais e trazer mais seguidores, enfim. Mas esse foi mais um vídeo pra compartilhar um pouco da minha história, pra vocês me conhecerem um pouco melhor também. E eu espero que vocês tenham gostado. E pra vídeo de desenho, eu sei que hoje não teve desenho, mas se inscreve no canal pra mais vídeos assim, dessas reflexões. Tem muita reflexão também ao longo dos vídeos de desenho, eu desenhando e falando várias coisas da minha vida, teste de materiais, colorindo livros, enfim, um monte de coisa. Deixa seu like pra apoiar aqui o canal, que é de graça e me ajuda bastante. Vamos levar os vídeos pra cada vez mais pessoas e ter 20, 30 mil visualizações, sabe? O canal ser bem grande. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.